Olá pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam acompanhando todos os vídeos do projeto, né? Estamos preparando eles com muito carinho. Bem, hoje nós vamos trabalhar numa questão do Enem de 2013. Vamos à leitura da questão? A formação frequente de grandes volumes de pirita, FeS2, que é o disulfeto de ferro 2, em uma variedade de depósitos minerais favorece a formação de soluções ácidas ferruginosas, conhecidas como drenagem ácida de minas. Esse fenômeno tem sido bastante pesquisado pelos cientistas e representa uma grande preocupação entre os impactos da mineração no ambiente. Em contato com oxigênio, a 25 graus Celsius, a pirita sofre reação, de acordo com a equação química. Então, nós temos a reação da pirita com oxigênio mais água para formar sulfato de ferro e ácido sulfúrico. Para corrigir os problemas ambientais causados por essa drenagem, a substância mais recomendada a ser adicionada ao meio é o... Vamos à análise das possibilidades. Então, o objetivo desta questão é neutralizar o efeito da formação de soluções ácidas ou drenagem ácida, ou seja, neutralizar o ácido sulfúrico. Como nós podemos chegar a esse objetivo? Primeiro, nós precisamos nos lembrar que a reação entre um ácido e uma base favorece, então, uma neutralização. Então, nós precisamos descobrir qual é a melhor substância com caráter básico para ser adicionada ao meio. Então, primeiro, vamos à revisão de alguns conceitos necessários para a resolução da questão. Quais são as substâncias que podem ter o caráter básico capazes, então, de neutralizar o ácido sulfúrico? Então, nós vamos verificar que essas possibilidades são as bases, os sais básicos e os óxidos básicos. Porém, surge a dúvida, como nós fazemos para identificá-los entre as alternativas da questão? Nós precisamos, então, nos lembrar, primeiramente, que uma base é uma substância que se dissocia em água e libera íons, hidróxido, OH-. Então, como exemplo, existe o hidróxido de sódio, liberando íon sódio e íons hidróxidos. Então, para que essa possibilidade de uma base capaz de neutralizar o ácido sulfúrico gerado na questão, nós teríamos que observar a presença de uma base em alguma das alternativas. Outro conceito que nós precisamos também relembrar é que os sais são formados em uma reação entre um ácido e uma base. Por exemplo, a reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio forma o cloreto de sódio e água. Então, nós teríamos a observação que em um sal, o cátion vem da base e o ânion vem do ácido. Mas o que isso importa? Cátions e ânions provenientes de bases e ácidos fortes não têm efeito significativo sobre o pH. Então, a dissolução ou dissociação deles em água não alteram o pH. Porém, quando os cátions são provenientes de bases fracas, eles têm como produto em solução soluções ácidas. Outra coisa que nós precisamos observar é que quando os ânions são provenientes de ácidos fracos, elas produzem soluções básicas. Então, analisando as
alternativas da questão, nós teríamos que buscar algum sal com ânion proveniente de ácido fraco para produzir uma solução básica que pode então neutralizar o ácido sulfúrico. Outro conceito que nós precisamos relembrar é o de óxidos. Óxidos são compostos formados por dois elementos químicos, onde o oxigênio é um deles e é o elemento mais eletronegativo. Dentro dos óxidos existe a classificação dos óxidos ácidos, que em geral são compostos covalentes formados por ametais mais oxigênio. E os óxidos básicos, que em geral são compostos iônicos formados por metais mais oxigênio. Como nós queremos neutralizar o ácido sulfúrico, nós podemos procurar entre as alternativas um óxido básico. Bem, agora vamos à análise das alternativas presentes na questão. Como primeira possibilidade, nós temos o sulfeto de sódio. O sulfeto de sódio, então, é um sal. Analisando esse sal, nós vamos verificar que o cátion sódio é um cátion de base forte. Então, lembra que cátion e ânion de bases ou ácidos fortes não alteram o pH? Então, o sódio não vai fazer efeito no nosso meio. O íon sulfeto é um ânion de ácido fraco, que ele é derivado do ácido sulfídrico. Então, ele gera como produto na solução um pH básico. Então, o sulfeto, quando é dissociado em água, gera um pH básico. Bem, nós queremos neutralizar o ácido sulfúrico. Então, nós teremos que adicionar algo que tenha o pH básico. Porém, se nós observarmos, a quantidade de sulfeto adicionada já está sendo um problema ambiental. Então, nós adicionarmos ainda mais sulfeto, ela não é a solução para o nosso problema, mesmo que ela neutralize o ácido sulfúrico gerado na reação da pirita com oxigênio e água. Então, adicionando mais sulfeto não é, então, uma das alternativas ambientalmente corretas. Uma segunda possibilidade é a utilização do cloreto de amônio. O cloreto de amônio, então, é um sal, e como sal, nós devemos analisar que o cátion amônio é um cátion de base fraca, então ele gera um pH ácido em solução. Já o Cl-, que é o íon cloreto, é um ânion de ácido forte, que não altera o pH. Então, como resultado da dissolução do cloreto de amônio, nós geraríamos uma solução com pH ácido. O nosso problema é justamente um produto ácido. Então, nesse caso, a adição de cloreto de amônio não é a melhor opção. Como terceira possibilidade, nós temos o dióxido de enxofre. Primeiro, ele é um óxido, então vamos analisar em relação ao comportamento dos óxidos. Segundo, nós temos também que analisar o fato dele ser uma substância gasosa, que é difícil de ser aplicada em um terreno, em um solo, né? Mas, sem tirar esse problema dele ser uma substância gasosa, se nós analisarmos, o enxofre e o oxigênio são ametais, então eles dão origem a um óxido ácido. O nosso problema é justamente o ácido sulfúrico. Então, adicionar algo também ácido não é a solução para o nosso problema. A quarta possibilidade é a adição de dióxido de carbono. Ele também é um óxido e é um dos problemas para se utilizar no solo o fato dele ser uma substância gasosa. Mas tirando o fato dele ser uma substância gasosa, nós vamos observar que o carbono e o oxigênio também são ametais, o que gera um óxido ácido. Então, nós vamos observar que utilizar o dióxido de carbono
não é a solução para o nosso problema. Como quinta e última possibilidade, existe o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, então, é um sal, e vamos analisar, então, o cátion e o ânion desse sal. O cátion, Ca2+, que é o íon cálcio, ele é um cátion de base forte. Então, como resultado da sua dissociação em água, em solução, ele não altera o pH. Porém, o íon carbonato, ele é um ânion de ácido fraco, que é um ânion derivado do ácido carbônico. Ele gera, então, como resultado, quando dissociado em solução, um pH básico. Nós vamos analisar, então, que adicionando o carbonato de cálcio em presença do ácido sulfúrico, nós teremos uma reação de neutralização, formando sulfato de cálcio, água e gás carbônico. Justamente uma reação de neutralização do ácido sulfúrico presente no meio e gerando como produto o sulfato de cálcio, que é de baixa toxicidade. Logo, nós temos que a resposta certa é a letra E. Bom, agora vamos chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Tchau!